Bom, então o que a gente viu antes de começar as férias, né? Nós vimos a diferença entre temperatura, calor e sensação térmica. A temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Quando as moléculas começam a se agitar, lembra lá da energia do movimento que se chama energia cinética. Então, quanto maior for essa energia cinética, né? Então significa que as moléculas estão se agitando muito, maior vai ser a temperatura. E o inverso também acontece. Quanto menor a energia cinética, menor a agitação das moléculas, menor a temperatura. É isso que o termômetro mede. Então, quando você transfere energia para o termômetro, né, o mercúrio, as moléculas de mercúrio vão se agitar. Se você estiver com febre, vai ter uma alta agitação, alta energia cinética, e aí vai aumentar a temperatura e o termômetro vai verificar, o mercúrio vai subir e vai verificar qual que é essa temperatura. Se você não tiver com febre, as moléculas lá de mercúrio não vão se agitar. Então não vai ter energia cinética, né? Ou a energia cinética vai ser muito baixa e a temperatura vai ser baixa também, vai ser uma menor temperatura. O calor é a transferência de energia térmica entre os corpos. E eu tenho que lembrar que essa transferência sempre vai do corpo que está com maior temperatura para um corpo que está com menor temperatura, tá? Esse é o fluxo de energia. E a sensação térmica, ela vai depender de cada pessoa. Então, eu nunca posso determinar a temperatura de um local pelo que uma pessoa fala, porque para alguns pode estar um ambiente quente e para outros pode estar um ambiente frio. Na realidade, essa palavra frio e quente nem pode ser utilizada. Eu tenho que falar alta temperatura ou baixa temperatura. Mas para determinar a temperatura de um local, eu tenho que usar um termômetro. Tá? Lembrando que aqui no Brasil a gente usa o termômetro que está na escala Celsius. Lá nos Estados Unidos eles usam uma escala diferente, que é a escala Fahrenheit, tá? E a sensação térmica, ela também vai depender do ambiente. Então, às vezes você entra num lugar, tá ventando muito. Aí você tem a sensação que aquele lugar tá uma temperatura muito baixa, mas é apenas uma sensação causada pelo vento. Tudo bem? Bom, então vamos lá fazer a revisão daquele conteúdo de temperatura, calor e sensação térmica, né? E para usar nessa revisão, vamos fazer a correção dos exercícios que vocês me mandaram, né? Por e-mail, das páginas 21 até a 25, se eu não me engano. Então vamos lá, a primeira página é a página 21, tá? Então a pergunta está escrito assim: o que acontece com a temperatura de um café quente e de um refrigerante gelado quando são deixados sobre uma mesa? Bom, o que vocês deveriam ter respondido, né, é o seguinte: o café, ele vai transferir energia para o ambiente, porque lembra que o calor é a transferência de energia térmica e ela sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, o café, ele vai transferir a energia para o ambiente e aí ele vai se esfriar, né, diminuir a temperatura, e o refrigerante, ao contrário, ele vai receber a energia do ambiente, então ele vai aumentar a sua temperatura, tá? Na segunda questão, pergunta o seguinte: para medir a temperatura do corpo, colocamos um termômetro sobre a axila ou sobre a língua. Por que é necessário aguardar alguns minutos antes de fazer a leitura? Então, na realidade, o termômetro, o que ele vai fazer? Ele vai receber a energia do seu corpo. Então, seu corpo vai ter que transferir energia para o termômetro para ele poder transferir para o mercúrio. Para isso acontecer, leva um determinado tempo. Então, para que ocorra essa transferência de energia térmica, né, você precisa esperar um pouquinho, porque ela não é automática, né? Ela leva alguns minutos para acontecer. Então, a gente espera esse procedimento, espera uns minutos, né, para que o termômetro receba o calor do nosso corpo e consiga transferir esse calor para o mercúrio, para identificar se a gente está com febre ou não. Como que funciona um termômetro de coluna líquida? Esse termômetro de coluna líquida é aquele termômetro que a gente não encontra mais, né, só em hospitais, mas é aquele termômetro que tem mercúrio, né, que é aquele termômetro de vidro. Então, como que funciona? O nosso corpo transfere energia para o termômetro vai transferir energia para o mercúrio. O mercúrio, as moléculas de mercúrio, né, vão se separar. Lembra que quando vai aumentando a temperatura, significa que as moléculas elas estão se agitando, elas estão se separando. Então, as moléculas do mercúrio vão se separar e isso vai fazer o mercúrio subir pela corrente, né, pelo bumbo. Então, olha lá,
Quando o mercúrio se aquece, as moléculas se separam, então elas ficam bem agitadas, elas se separam e aí elas vão subir aqui pelo bulbo do termômetro. Claro, isso vai acontecer se você estiver com febre, tá? Esse procedimento se chama dilatação, tá bom? Então, quando o líquido, as moléculas dele se separam, a gente fala que ele sofre dilatação e aí ele tem a tendência de subir, tudo bem? Bom, aqui vocês tinham que corrigir as frases que estavam incorretas, né? Então, a primeira está escrito assim: calor é energia térmica contida nos corpos. Essa é falsa. Calor é energia térmica que é transferida, né? De transferência entre os corpos. Lembrando que sempre vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A temperatura é a medida do calor de um corpo. Falso também, tá? A temperatura, na realidade, é a movimentação de moléculas de um determinado corpo, tá? Então, é o grau de agitação de moléculas. Lembrando que quanto maior a agitação, maior a energia cinética, portanto, maior a temperatura. O termômetro é um instrumento que associa a energia térmica de um corpo a um valor de temperatura. Sim, porque a gente transfere energia térmica para o termômetro e aí o mercúrio vai subir e vai parar num determinado número, né? Isso vai indicar a temperatura do seu corpo. Quando um corpo recebe calor, sua temperatura sempre aumenta. Exatamente. Quando você está recebendo energia, as moléculas vão se agitar e aí a temperatura vai subir. Então, as duas últimas são verdadeiras. Na página seguinte, as temperaturas de fusão e ebulição do mercúrio são, respectivamente, menos 39 e 357 graus. O que representam esses números? Menos 39 é a temperatura que é necessária para o mercúrio ficar no estado sólido. Isso a gente chama de temperatura de fusão. 357 graus é a temperatura necessária para o mercúrio ficar gasoso, tá? Isso a gente chama de temperatura de ebulição. Esse amplo intervalo representa alguma vantagem para a utilização do mercúrio como material líquido do bumbo de um termômetro? Então, olha lá, tá vendo que para o mercúrio ficar sólido, eu tenho que diminuir a temperatura dele para menos 39, uma temperatura bem baixa. E para ele ficar gasoso, eu tenho que aumentar a temperatura a 357, uma temperatura bem alta, tá? Então tem uma diferença muito grande. Isso favorece ele para ser utilizado para medir a temperatura do nosso corpo? Claro que favorece, porque como ele tem ponto de fusão e ebulição bem distante um do outro, né, com temperaturas bem diferentes, ele sempre vai estar no estado líquido. E aí ele vai ser sensível a mudanças pequenas de temperatura do nosso corpo. E aí a gente vai conseguir medir a temperatura do nosso corpo, mesmo que ela seja mínima possível, porque ele sempre vai estar no estado líquido, tá bom? A 4 está falando o seguinte: qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética das moléculas que o compõem? Então, a gente tem que lembrar que, conforme vai aumentando a temperatura, maior vai ser a movimentação das moléculas, então, maior vai ser o distanciamento entre elas. Movimentação das moléculas é energia cinética, então a relação é essa. Quanto maior a movimentação, maior a energia cinética, maior a temperatura. Bom, alguns termômetros, como o da fotografia ao lado, informam a temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Celsius é uma temperatura, né, uma verificação de temperatura utilizada aqui no Brasil e em alguns outros países aí de língua latina, tá? O Fahrenheit, ele é utilizado nos Estados Unidos, então ele é um valor de temperatura utilizado nos Estados Unidos e em alguns países de língua inglesa. Aí, ele está perguntando o seguinte: isso significa que a variação de temperatura de 1 grau Celsius é a mesma coisa que 1 Fahrenheit? Então, se eu medir 1 grau Celsius aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos isso vai ser exatamente 1 Fahrenheit? Verdadeiro ou falso? Bom, isso daqui é falso, tá, gente? O termômetro aqui em Celsius, ele é dividido em 100 partes, ou seja, a temperatura de fusão, então a gente usa aqui como exemplo a água, tá? Quando eu uso um termômetro na escala Celsius, a água ela vai congelar a 0 graus e ela vai ferver, evaporar a 100 graus, tudo bem? Porque o nosso termômetro é dividido em 100 partes.
Lá nos Estados Unidos, o termômetro deles, que está na escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes. Então, os valores deles são muito maiores do que os nossos. Lá, a água ela vai congelar a 32 Fahrenheit. Então, 0 graus corresponde a 32 Fahrenheit lá nos Estados Unidos. E a água lá nos Estados Unidos, ela vai evaporar a 212 Fahrenheit. Então, nossos 100 graus aqui, lá nos Estados Unidos, é 212. Tá vendo que é um valor muito mais alto? Isso significa que 1 grau Celsius lá nos Estados Unidos não é 1 grau, é um valor muito mais alto, é 1,8 no caso, tá bom? Bom, a questão 6 fala o seguinte: nos dias frios é comum ouvirmos conselhos para usar roupas grossas, pois elas esquentam mais. As roupas transferem calor para o corpo? Então, olha lá, eu repeti aqui a pergunta e aí vem a resposta, tá bom? Na realidade, não. Os materiais feitos de lãs, eles não transferem energia para o nosso corpo. Na realidade, eles agem como isolantes térmicos, tá? Eles mantêm a temperatura do nosso corpo ou impede que a gente perca a energia, a temperatura, tá? Então, quando você está num ambiente frio e você coloca um casaco de lã, na realidade, ele está mantendo o calor do seu corpo dentro do seu corpo. Ele está agindo como isolante térmico, ele não está transferindo nada. Ele está mantendo apenas a temperatura do seu corpo, tá bom? E aí, como você não vai perder mais energia, não vai perder mais calor, você vai ter a sensação que você está se esquentando, né? Bom, no exercício 7 está escrito assim: descreva as trocas de calor que ocorrem entre um copo de suco com gelo deixado sobre a mesa em um dia quente. Então é a mesma coisa daquele primeiro exercício, né? O suco, ele tá frio, né? Numa temperatura baixa, e o ambiente está numa temperatura mais alta. Então o suco vai receber energia do ambiente e aí ele vai aumentar a temperatura. Bom, então esses foram os exercícios que a gente trabalhou na última semana, antes de começar as férias, tá? Façam as correções e se tiver alguma dúvida, é só mandar pela Agenda Edu ou pela plataforma, tudo bem?